Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Nardelli, estou aqui com a nossa modelo e cliente Thalita, que hoje nos deu o prazer de tratar o cabelo dela com a linha Divine Blonde e, claro, fazer uma transformação e deixar ela super loira. E eu quero dar uma dica de profissional para profissional e desvendar esses segredos de como nós vamos deixar esse cabelo loiro da raiz às pontas já na primeira aplicação. E a Jayo Professional preparou com muito carinho produtos item por item que vão fazer total diferença nessa transformação. Galera, uma das dicas mais importantes é nós criarmos uma proteção para elaborar um processo de descoloração no cabelo da nossa cliente. Com segurança sempre. O cabelo da Thalita, como vocês podem observar, é um cabelo natural que tem uma fibra mais fina, ou seja, mais fácil clareamento. Porém, nós não sabemos como ela cuida desse cabelo em casa. E esse produto, que é o pH Reverse, ele vai fazer uma descontaminação no cabelo da nossa cliente, ou seja, eliminando todos os possíveis fatores que vão influenciar numa má descoloração. Então a gente não quer isso. Vamos eliminar o risco de vez. Então nossa primeira etapa é fazer a higienização do cabelo da nossa cliente e também fazer essa segurança com esse produto e deixar aproximadamente de 10 a 15 minutos reagindo para que a gente possa fazer a nossa montagem das mechas. Vamos lá? Galera, nós vamos iniciar o nosso processo de mechas com a ajuda da colorista Monique e, claro, porque a Thalita permitiu com que nós fizéssemos uma transformação grande no cabelo dela e iniciamos mechas da raiz às pontas, com mais ênfase nas pontas para ter aquela luminosidade e aquele destaque maior, deixando o cabelo dela com personalidade e muito mais moderno. Então a criação de hoje são mechas comerciais que vão fazer a otimização da aplicação em relação ao produto e eu quero mostrar passo a passo para vocês como que eu faço isso aqui no salão. Item por item, vamos lá? Para fazer uma aplicação simples, econômica e ao mesmo tempo eficaz, como nós vamos puxar bastante mechas, eu não vou utilizar dessa vez o papel cartão, porque ele vai pesar na hora do manuseio e na hora da reaplicação. Nesse caso, nós vamos utilizar o famoso papel alumínio, que vai fazer com que deixe esse cabelo muito mais leve, mecha sobre mecha. Isso não tem perigo de o cabelo acabar pesando e o papel escorregando. Então é bem tranquilo, bem comercial e com certeza vocês têm aí no salão de vocês. O item mais importante é darmos a prioridade por um produto que vai fazer com que essa mecha tenha mais saúde. Às vezes a gente pode até pensar que um processo de descoloração degride a fibra do cabelo. E não é verdade. Se nós optarmos por um produto de qualidade e soubermos trabalhar bem com esse produto, ele vai nos dar um clareamento muito saudável. Em questão de minutos, esse cabelo já vai fazer uma abertura consistente. Claro que vai depender da nossa aplicação e principalmente do nosso preparo. Então eu vou mostrar aqui de forma correta como deve ser preparado esse produto para que ele tenha uma abertura bacana e para que eu tenha rentabilidade. E o pó da Jayo Professional, essa linha aqui da Divine Blonde, ele tem uma rentabilidade extremamente espetacular que o diferencia de outros produtos. A nossa rentabilidade é de 1 por 3, ou seja, a cada 50 gramas do pó descolorante nós vamos utilizar 150 ml da nossa emulsão reveladora. No caso da Thalita, nós vamos dar prioridade para usar 20 volumes. Porque nós queremos um clareamento mais lento, porque nós vamos fazer muitas mechas e este cabelo ele vai clarear aos poucos, com saúde e vai chegar no tom ideal, como vocês vão observar aí. Vamos preparar agora? Sempre que for pensar em um processo de descoloração, o Plex vai auxiliar que
com que o processo seja mais seguro, mais eficaz e faça com que eu estou devolvendo os nutrientes do cabelo ao mesmo tempo que eu estou removendo os pigmentos. Então é indispensável e é um ponto-chave para nos assegurar de uma descoloração segura. Pessoal, olha o resultado bem homogêneo da nossa preparação do Blondor com a emulsão e o Plex. É um produto que ele tem cremosidade e ao mesmo tempo sustentação. Olha só, não é um pó que vai inflar no período que ele estiver no potinho ali e você estiver fazendo a preparação. Isso nos dá segurança que você pode aproximar mais da raiz para fazer a aplicação e ele não vai extravasar do papel. Nós vamos observar isso na íntegra a aplicação. Isso fica uma aplicação muito mais suave, muito mais macia, tá bom? E o cabelo ele absorve muito mais essa consistência. E eu amei, eu acho super interessante por conta da rendabilidade, isso pra gente faz toda a diferença no salão. Pessoal, nós vamos começar a dar início na nossa técnica de mechas e eu quero mostrar para vocês a técnica que basicamente eu uso no salão para deixar a cliente bem loira já na primeira aplicação. A divisão ela é bem convencional, então nós dividimos aqui ao meio, no topo, e nós vamos separar de orelha a orelha. Porém, a cliente sempre tem aquele desvio que ela deixa geralmente por conta do redemoinho. Essa ponta inicial do redemoinho nós vamos formar um triângulo para fazer com que esse triângulo ele caia mais naturalmente. Então vamos mostrar aqui na íntegra o passo a passo. Divisão inicial repetindo, nós vamos fazer de orelha a orelha e separar essas porções aqui da frente. Essa porção aqui onde vocês estão vendo que o cabelo ele racha, né? Então assim, ele vai no caimento natural tanto para um lado quanto para o outro, nós vamos deixar uma base levemente arredondada, porque aqui nessa base nós vamos trabalhar de forma diferenciada. Então nós vamos separar. Então nós vamos criar um painel do lado direito, outro do lado esquerdo, um painel total na região posterior, somente deixando essa base aqui para criarmos um efeito mais natural. Galera, sobrou todo o painel posterior, como vocês observaram. Nós temos que dar ênfase tanto nas mechas em destaque quanto nas mechas iluminadas, ou seja, nós vamos criar fundos e contornos e priorizar. Nos contornos nós vamos utilizar mechas em transparência, pouco iriçada, e no meio do cabelo, a cada um dedo e meio, nós vamos utilizar as mechas bem iriçadas do meio para a raiz. Ou seja, nós vamos criar um efeito de graduação de luminosidade no contorno e um efeito mais natural no topo e as pontas bem acesa. Vamos conferir aqui na íntegra. É um cabelo muito prático de ser feito, muito rápido, que deixa uma personalidade incrível e ao mesmo tempo super moderno. Sem zigue-zague, numa linha horizontal, para que a gente possa fazer marcação de contorno. Eu vou desfiar levemente de 3 a 4 dedos para a raiz, para que esse cabelo, quando ele voltar, ele elimina a marcação. Lembrando que esse cabelo nós não vamos usar a técnica de esfumar. E vocês vão observar no final do vídeo que vai criar uma naturalidade incrível e não vai criar esse desbotamento futuro que algumas técnicas de esfumar estão evidenciando por aí. Então nós vamos deixar essa buchinha aqui bem próxima da raiz. Eu vou apertar o pente para que ela fique por trás. Aproximar aqui o alumínio bem próximo da raiz, da nascente da cliente. E aplicar lá o produto desde a raiz. Por completo. Sem deslizar o pincel. Eu quero que a minha abertura de tom, ela seja completa. Estão vendo aí a qualidade do pó em relação a isso? Bem macio, bem fácil da gente aplicar, é um pó cremoso e vocês vão observar que ele vai manter essa cremosidade até o final. Dessa forma,
dessa primeira mechinha que nós fizemos em transparência, nós vamos criar 3 mechas, uma subsequente à outra, sem nenhum intervalo. Nós vamos criar esse efeito agora na lateral, em transparência, ou seja, mechas bem fininhas, para não criar nenhum tipo de marcação. 3 a 4 dedos, nós vamos eliminar todos esses cabelinhos novos, que não vão fazer diferença no clareamento do contorno, para que a gente venha aplicar. Lembrando que a mecha tem que ser extremamente fina. E nós vamos trabalhar o pincel para aplicação de diversas formas. Tanto na horizontal, nós vamos fazer uma mistura em zigue-zague, para que esse produto ele venha penetrar em toda a extensão do fio. Assim eu vou evitar diferentes clareamentos. Tem que usar bastante produto para eu ter um clareamento bem completo. E eu vou chegar meu papel para fechar bem na raiz. Posso eliminar esses cabelinhos aqui, ó, existentes, que são mais curtinhos. E vou fazer agora uma segunda separação de mecha. Bem fina, como vocês podem observar. Olha lá. Pra gente fazer a nossa segunda camada. Usar a ponta do pincel me dá segurança de que eu tô fazendo uma penetração completa no cabelo. E usar a base vai me dar uma segurança de que eu estou penetrando realmente esse produto que eu depositei, bem próximo da raiz. Por que bem próximo da raiz? Para que essa raiz ela não tenha marcação na hora do crescimento. E esses cabelinhos novos aqui, ó, eles vão entrar disfarçando e trazendo essa naturalidade que a gente precisa. Tá vendo que são fios bem fininhos? Então é o recomendado para se criar um loiro de efeito natural na raiz. Agora eu tô vindo reaplicando em mechas finas, em transparência, bem próximo da raiz. Fiz a minha segunda aplicação, agora eu vou partir para o lado esquerdo para terminar a segunda aplicação. Pessoal, nós fizemos 2 mechinhas em transparência e chegou na terceira mechinha que está previamente concluída. Depois eu vou fazer uma limpeza no cabelo dela, que é a nossa mecha de teste. Então é um dos itens mais importantes quando nós vamos clarear o cabelo. O cabelo da Thalita é um cabelo de cor natural, porém ele tem progressiva, base ácida. Ou seja, nós precisamos fazer com que esse cabelo tenha segurança. E essa segurança vai vir através do teste de mecha, que aqui, como vocês podem observar, foi íntegro. E 100% de sucesso. Então depois nós vamos estar limpando essa mechinha, por enquanto nós vamos deixar ela aqui e dar sequência na outra lateral. Dessa forma, nós terminamos 3 transparências, mantendo o contorno com mais luminosidade. Agora, até chegar no nosso ponto ápice, nós vamos separar da mesma forma, uma na horizontal e 2 na diagonais. Porém, nós vamos retirar um pouquinho mais de cabelo, ou seja, aproximadamente um dedo e meio, para a gente fazer o iriçado, deixando uma quantidade de cabelo natural mais em evidência, para que quando esse cabelo voltar, eu criar uma naturalidade próximo da raiz e um clareamento intenso nas pontas.
tá certo? Então eu vou segurar com o meu dedo aqui aproximadamente um palmo da raiz e vou iriçar esse cabelo por cima e por baixo umas 4 ou 5 vezes. E vou apertar bem próximo da raiz, é onde eu vou aplicar o final do produto, para que com este cabelo venha encobrir e deixar esse fio mais natural. Lembrando que são mechas extremamente finas. Se a gente fizer mais larga, a gente não vai conseguir o mesmo clareamento. Então o produto ele tem que ter uma diluição correta, como é 1/3, para que a gente consiga fazer um clareamento homogêneo e esse cabelo ter o mesmo fundo de clareamento em todas as mechas. Dessa forma também fica fácil a distribuição, porque se a gente coloca muito cabelo no papel, a gente não consegue distribuir bem o produto e o produto pode extravasar sim. Então dessa forma a gente consegue ter mais segurança na hora da aplicação. Sem intervalo, nós vamos trabalhar simultaneamente uma mecha na horizontal e a próxima na vertical. Gente, é bem importante que nós deixarmos as mechas bem equiparadas, ou seja, sempre do mesmo tamanho. Esse cabelo vai ter uma harmonia no resultado final incrível. Se a gente aplicar uma mecha mais grossa, outra mais fina, vai ter irregularidade nesse clareamento. E às vezes quando a cliente colocar o cabelo de uma forma diferente que não seja o natural dela, pode ter diferença no caimento da mecha e isso não vai ficar bonito. Então, se a gente começou distribuindo com um dedo e meio, a gente precisa sim criar um efeito natural por completo. Então nós vamos terminar da mesma forma. Nós trabalhamos essas mechas, uma na linha horizontal e as outras dispostas na diagonal. Chegando próximo ao nosso ponto ápice, eu tenho aqui uma formação de um leve triângulo. Então, para fechar isso, nós vamos trabalhar da mesma forma na região aqui diagonal desfiado para dar início ao nosso topo, tá certo? Da mesma forma, nós vamos desfiar do meio para a raiz.
Vamos dar início agora à região do ponto ápice e vamos deixar essas buchinhas aqui bem para baixo, para que elas não venham nos atrapalhar na hora da divisão. A partir daqui, nós vamos trabalhar somente em uma linha, que vai ser a horizontal, porém de duas formas. A cada um dedo e meio, nós vamos trabalhar uma iriçada e outra em transparência pouco iriçada. Então nós vamos observar aqui que a primeira vai vir mais iriçada e a segunda já vai vir em transparência. E se encaminhando agora para as laterais do cabelo, nós praticamente utilizamos uma porção só de 50 gramas em toda a região posterior do cabelo da Thalita. Então a questão da rentabilidade eu volto a reforçar porque é muito importante para a gente no salão em relação ao custo-benefício. Vocês vão observar que aproximadamente 100 a 120 gramas a gente consegue fazer um cabelo igual a esse, no comprimento de 60 centímetros, no cabelo todo, já na primeira aplicação. Imagine no retoque, irá gastar muito menos. Então pra gente é muito importante como profissional saber aproveitar o que a marca tem a nos oferecer. Então vamos dar continuidade aqui, enquanto a Monique está terminando de preparar o produto. Pessoal, vamos capitular agora o que nós fizemos na região posterior aqui da Thalita. Olha só, nós trabalhamos com 3 transparências para fazer a marcação de contorno e depois nós trabalhamos de forma horizontal e diagonal para iriçar esse cabelo e deixar aquele fundo mais natural. A partir aqui do topo nós trabalhamos das duas formas, uma mecha iriçada e a outra em transparência. Sobrou aqui os 2 painéis na região anterior, então direito e esquerdo, onde nós vamos fazer a mesma aplicação. Então nós vamos priorizar o contorno com 3 mechas em transparência, que nós vamos observar aqui no passo a passo. E a partir disso nós vamos trabalhar com mechas todas desfiadas, deixando um dedo e meio, sem intervalo nenhum, para preservar o topo, que nós vamos trabalhar na parte horizontal, aproximadamente 4 dedos aqui de quantidade de cabelo. Então tudo isso vocês vão poder ficar na íntegra aqui ligadinhos e não perde nenhum item desse vídeo, porque faz toda a diferença. Quando a gente faz o cabelo com clareza, com mechas bem fininhas, o resultado com certeza vai ser 100% satisfatório. Vamos lá? Quando a gente for separar a primeira região a ser trabalhada, a gente pega esses cabelinhos iriçados e deixa bem para trás, para que eles não venham nos atrapalhar no iriçado da frente. Então a gente pode até aplicar um tic-tac para separar esses cabelinhos e eles não vão atrapalhar. Olha lá. Vamos dar início nas mechas em transparência para a gente fazer um destaque de contorno. E assim sucessivamente. Aqui é a primeira base, né, próxima à orelha da cliente. E depois, cada item a ser marcado vai ser conforme o desenho e acompanhando aqui a circunferência do cabelo dela. Então, quanto mais detalhado, quanto mais feito assim, com mechas finas, eu vou observar que essa nascente ela vai ter uma naturalidade quando ela for prender esse cabelo para a região posterior sem nenhuma marcação, porém com destaque e com uma luminosidade muito maior. Então vamos lá, primeira mecha aqui, nós vamos pegar ela aqui e desfiar pouco, levando bem próximo da raiz, tá? Não tem necessidade de eu pegar essa costeletazinha aqui. Eu não quero clarear ela porque isso daqui faz parte da naturalidade e esses cabelinhos também. Eles vão fazer com que essa nascente crie o efeito mais natural.
nós finalizamos as 3 mechinhas em transparência e como vocês podem observar, bem aqui nessa divisão dela do redemoinho é metade da sobrancelha dela. Aqui aproximadamente vai ser onde a gente vai fazer a divisão para criar o ponto ápice aqui, que é o topo, tá certo? Dessa forma a gente consegue eliminar a parte lateral para a parte de cima do cabelo da Thalita. Então a gente vai conseguir ter uma harmonia muito interessante com essas divisões naturais do cabelo dela. Então é trabalhando que a gente vai observar onde o cabelo cai naturalmente e onde essa mecha vai propositalmente ficar com efeito mais suave. Tá bom? Aqui eu já terminei, mas eu acredito que se eu puxar umas mechinhas aqui na diagonal, ele vai me dar um contorno mais acentuado. Então nós vamos priorizar essas mechinhas para daqui em diante a gente consiga fazer a nossa técnica de iriçado. Feito essa lateral, nós vamos dar início agora na diagonal às nossas mechas iriçadas, aproximadamente um dedo e meio. Do meio para a raiz, a gente vai levar essa buchinha assim até a raiz, apertando com o pente. Porém, eu tenho que ter uma mecha mais fina, ela não pode ser mais grossa. Lembrando que o produto vai ter melhor concentração na mecha, então o clareamento vai ser mais homogêneo. Finalizamos agora a nossa região lateral aqui esquerda. E como vocês viram no início, eu separei para formar o ponto ápice, o topo da Thalita, para a gente fazer a aplicação de uma maneira diferenciada. Nessa outra região, nós vamos aplicar exatamente da mesma forma. Então eu já vou separar aqui aproximadamente do meio da sobrancelha dela e deixar esse cabelo aqui para que a gente venha trabalhar depois. Para ele não atrapalhar a gente aqui a preparar esse cabelo lateral. Deixar bem separadinho. Mechinhas bem dispostas e nós vamos agora aplicar nessa região aqui, lateral direita. Recapitulando, então nós fizemos 3 transparências no contorno e depois nós trabalhamos em mechas diagonais até o topo, separados por um dedo e meio aproximadamente, com mechas eriçadas. Vamos lá? Então finalizamos os painéis laterais, deixando agora um painel aqui superior para a gente dar início da mesma forma, com a frente mais marcada, iluminada, fazendo aquelas mechinhas em transparência. E aqui a Maiara já fez a remoção das mechinhas do contorno, onde obteve um clareamento mais ascendente. Depois nós vamos fazer uma outra aplicação para que a gente venha tirar todos esses resíduos mais dourados do cabelo. Aqui a gente está priorizando uma descoloração mais lenta para que o cabelo dela se mantenha saudável por mais tempo. E aqui, dando início na região frontal, nós vamos começar aqui a base do contorno da cliente e vamos colocar os papéis sobre o rosto dela. Então é sempre interessante avisar a cliente que os papéis vão ficar dispostos na frente e que depois que você terminar o procedimento você vai retirar. Só para deixar ela consciente de que o papel vai ficar na parte da frente. Então vamos lá?
Pessoal, como vocês podem observar, eu tenho uma circunferência um pouco maior aqui do que 4 dedos. Então, inicialmente, a gente vai fazer uma divisão para poder pegar mais amplamente essas mechas de contorno. Então, nós vamos fazer essas mechas de contorno em 2 partes para que eu tenha um contorno cada vez mais detalhado. Então, eu vou eliminar aqui as minhas transparências para dar sequência na aplicação. Olha só. Eu vou repetir esse procedimento aproximadamente 2 mechinhas e depois mais uma mechinha na região horizontal, onde nós vamos terminar assim sucessivamente. Nós finalizamos agora a região frontal com as mechas em transparência. O topo, eu sempre falo que é a marca registrada do profissional. Se nós trabalharmos com mechas muito largas, essas mechas não vão ter um caimento suave, elas vão ficar pesadas. Então assim, por mais que a gente demorou para fazer a cabeça toda e levou com muito carinho, mecha por mecha, para que ela fosse bem fina e trabalhada, a gente não pode perder o time aqui no topo, porque é aqui que vai dizer que o seu trabalho é extremamente impecável, ou seja, mechas sempre extremamente finas e mantemos a mesma divisão. Lembrando que aqui nessa região inicial foi feito uma transparência e uma desfiada. Então, para manter a mesma, dar a mesma continuação e manter o mesmo caimento, a partir das transparências iniciais, nós vamos fazer uma desfiada, uma transparência, uma desfiada, uma transparência, separando aproximadamente meio dedo para que elas fiquem cada vez mais finas e quando esse cabelo cair, ela vai conseguir jogar tanto para um lado quanto para o outro e ele ter a mesma naturalidade. Então, aqui, se eu terminei com uma mecha em transparência, eu vou pegar uma mecha agora para poder desfiar aproximadamente um dedo e meio de largura e desfiar do meio para a raiz. Eu quero aproximar bem ao máximo da raiz para que esse cabelo ele venha a desenvolver com mais naturalidade. Então eu sempre digo que aqui é a parte que o cabeleireiro tem que reativar sua energia para que o acabamento fique da mesma forma do início ao final. Nada de fazer um cabelo com pressa e chegar no topo e querer fazer mechas largas que não vai ter um caimento natural. E é onde vão aparecer as suas mechas para outras futuras clientes. Sucessivamente, eu vou aplicar aqui agora numa mecha em transparência. Eu vou pegar uma mecha bem fininha aqui. Vou desfiar essa mecha pouco e chegar mais próximo da raiz. Aplicando uma quantidade generosa de produto para que a gente tenha a melhor absorção e o mesmo clareamento.
Acabamos agora a montagem das mechas. Retirei aqui do rosto da Thalita para não ficar incomodando. E agora nós vamos ver mecha a mecha no tom ideal de ser retirado. E eu vou depois mostrar para vocês o fundo de clareamento que a gente está buscando para fazer o loiro dela. E depois nós vamos enxaguar, neutralizando esse cabelo e usando os tratamentos necessários que eu vou explicar item por item. Vamos lá? Mais pérola, olha que lindo o efeito de descoloração da raiz das pontas. Nesse momento, nós finalizamos a parte de descoloração e deixamos separados aqui do fundo do cabelo da nossa modelo, da Thalita, que vai permanecer mais natural. Então separamos aqui para que a mecha venha a abrir um tom a mais, sem aquela aplicação do papel, para que ele respire mais e que o clareamento fique mais saudável. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para esse acabamento aqui, que o nosso pó descolorante da Divine Blonde proporcionou uma aplicação segura, sem ficar seco estruturalmente, mantendo aquela mecha mais maleável, né, mais molinha, mas ao mesmo tempo sem extravasar, sem ficar líquido. Ou seja, a gente aqui confere na íntegra a qualidade do pó, fazendo com que essa permeabilidade seja 100% naquele clareamento e ao mesmo tempo eu não tenho mancha nenhuma. Vocês podem observar que eu cheguei bem próximo da raiz do cabelo dela e a mecha não extravasou. Após essa pausa de uns 10 minutos, nós vamos utilizar agora da linha SOS Full Help, que é um reconstrutor pós-mechas. Além dele neutralizar a ação do descolorante, ele vai proporcionar a reposição de massa, que é o item mais importante, neutralizando o pH e devolvendo os aminoácidos, os nutrientes que foram perdidos no processo de descoloração. Vocês vão conferir aí como vai ser aplicado mecha a mecha. Pessoal, dando início agora no nosso super loiro, em vez de nós tonalizarmos o cabelo, eu tenho uma super dica e uma novidade para vocês, que é o nosso lançamento da máscara blonde. A Jael preparou com muito carinho uma formulação rica em pigmentos naturais que vão favorecer essa intensificação, ou seja, essa durabilidade. Então eu posso criar com segurança um efeito platino no cabelo, mesmo pós a descoloração, e ao mesmo tempo criar dando efeito de manutenção no cabelo da nossa cliente. A priori, nós vamos utilizar o shampoo da linha Divine Blonde, eliminando todos os tons alaranjados e amarelados que vão ficar no cabelo da nossa cliente e deixar reagir por aproximadamente 10 a 15 minutos. E depois, em seguida, nós vamos trabalhar com a nossa máscara, que ao mesmo tempo que ela vai criar esse tom platino, ela vai eliminar esses tons indesejados. Ela é acidificante, ou seja, ela vai tratar a fibra do cabelo no mesmo tempo que você estará tonalizando, ou seja, matizando a fibra do cabelo. Então é interessante ressaltar que a máscara blonde, ela contém aminoácidos nas formulações. Então ela vai fazer com que o seu cabelo seja muito mais saudável no processo de matização. Quero explicar para vocês e mostrar agora passo a passo.
nós fizemos da seguinte forma, para recapitular um pouquinho. Nós aplicamos o shampoo Blonder no lavatório, deixamos reagir aproximadamente 10 minutos e resolvemos trazer aqui na cadeira para aplicar a máscara Blonder, para que a gente tenha mais organização na hora da distribuição. A Monique que já está finalizando, nós priorizamos aplicar em um potinho para que a gente tenha mais facilidade na hora de passar próximo da raiz, porque eu quero que tenha uma matização perfeita, uma matização completa. Vou deixar reagir aproximadamente de 15 a 20 minutos, claro que sempre observando a intensidade da pigmentação. O cabelo, como vocês podem observar, ele fica extremamente azul. Mas não se preocupe, porque essa nova tecnologia vai fazer com que o cabelo permaneça no mesmo tom, sem excessos de azul ou partes arroxeadas que alguns profissionais têm medo de fazer a matização. Então não tem problema nenhum, é uma matização segura e gradativa. Isso vai fazer com que você possa aplicar em toda a extensão do fio, sem se preocupar com o excesso de chumbar o fio do cabelo, tá certo? Então vocês vão acompanhar aí o antes e depois. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso projeto Loira, hoje aqui a nossa grande transformação, e nada mais importante do que devolver todos os nutrientes que foram perdidos no processo aí de descoloração. Uma dica muito importante é que nós fazemos essa reposição instantânea juntamente com uma queratina hidrolisada e uma máscara de nutrição. Então eu preparei aqui para vocês com muito carinho e para o cabelo da nossa modelo fazer uma cauterização a fria, ou seja, um tratamento instantâneo para que ela venha deixar esse cabelo muito mais saudável. A minha dica é que nós apliquemos essa queratina hidrolisada, a SOS Estante, devolvendo as nanopartículas de aminoácidos, e ao mesmo tempo que nós fizemos essa aplicação por cima, nós aplicaremos essa máscara aqui que é reconstrutora e nutritiva de banana e mel. Então eu vou fazer com que essa máscara se potencialize da seguinte maneira: eu vou aplicar uma quantidade generosa dela no potinho e vou aplicar umas gotas desse óleo de açaí, ou seja, eu vou criar um efeito muito mais poderoso da minha máscara. Lembrando, gente, que essa máscara ela tem o efeito teia. Esse efeito teia aqui faz com que o nosso tratamento seja muito mais prolongado dentro da fibra capilar. Ou seja, quando essa cliente fizer a lavagem do cabelo em casa, ela vai continuar sentindo a ativação desse tratamento, o que vai prolongar a ação dos produtos. Vamos ver aí o passo a passo.
Pessoal, acabamos de finalizar o cabelo da Thalita e como vocês puderam ver, foi uma reação surpreendente. É interessante a gente ver o impacto com a cliente pelo espelho, que claro, a primeira impressão sempre vai haver uma adaptação, mas é uma adaptação gostosa. Eu espero que vocês consigam transmitir essa sensação leve, carinhosa, proporcionando igual a gente proporcionou aqui hoje pra Thalita, na cliente de vocês, no salão de vocês. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado da dica e que vocês possam cada vez mais embelezar a cliente de vocês. Um super beijo, meus queridos, e muito obrigado por ter ficado comigo até agora.